Você já se perguntou por que alguns homens só demonstram amor verdadeiro quando sentem que podem te perder? Ou por que, muitas vezes, é apenas quando seu silêncio fala mais alto que o ego dele começa a ruir? Carl Jung dizia que o amor autêntico só nasce quando o ego é colocado de joelhos. E é exatamente aí que começa o poder silencioso de uma mulher desperta. Neste vídeo, vamos explorar algo que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Como tocar o ponto cego do ego masculino, não para manipulá-lo, mas para acordá-lo. Porque enquanto você estiver tentando ser compreendida por alguém que só ama a si mesmo, estará travando uma batalha perdida. O ego masculino, quando inflado, não ama. Ele consome. Ele busca controle, admiração, servidão emocional. Mas quando esse ego é confrontado pela presença de uma mulher que se basta, que não negocia sua essência para ser aceita, algo começa a quebrar por dentro. E essa ruptura é, na verdade, uma chance de renascimento. Jung chamava isso de processo de individuação. A dolorosa, porém necessária, jornada rumo à autenticidade. Ao ferir o ego, você não destrói o homem. Você o convida a nascer de novo. E não, isso não é sobre jogar com os sentimentos de alguém. É sobre parar de alimentar a ilusão de que o amor verdadeiro pode florescer onde o ego ainda governa. Quando uma mulher deixa de reagir, quando ela aprende a se retirar com elegância, sem drama, mas com firmeza, ela está inconscientemente conduzindo aquele homem ao encontro de sua própria alma. E é nesse confronto interno que ele pode, enfim, começar a amá-la de verdade, não por carência, mas por escolha. Prepare-se para enxergar o amor sob uma ótica que poucos conhecem, e menos ainda têm coragem de aplicar. Este não é um vídeo sobre sedução. É sobre verdade, profundidade e transformação. Porque quando o ego dele se quebra, é aí que o amor começa a se tornar real. O ego masculino, segundo Carl Jung, é construído a partir de condicionamentos sociais que exigem força, controle e invulnerabilidade. Desde muito cedo, o homem aprende que mostrar sentimentos é fraqueza, que ceder é perder, e que amar com entrega é um risco para sua identidade. Assim, ele constrói um castelo interno, o ego, e vive lá dentro como um rei solitário, inacessível, mas carente de algo que nem ele sabe nomear. O problema é que esse ego inflado repele o amor verdadeiro. Para Jung, o ego é apenas uma parte da psique, e não deve ser o mestre. Quando ele domina, o homem se torna prisioneiro de sua própria imagem, buscando relações onde ele é o centro e a mulher, uma extensão de suas inseguranças. Esse homem não quer ser desafiado, ele quer ser adorado. Mas o que acontece quando, em vez de adoração, ele encontra uma mulher inteira? A presença de uma mulher que se conhece, que não se dobra, nem se justifica, fere esse ego. Não com agressividade, mas com integridade. Ela é o oposto da servidão emocional. Ela é a sombra que o obriga a se ver como realmente é. Jung dizia que a sombra, quando rejeitada, se projeta. E a mulher autêntica, por representar o que o homem ainda não integrou, se torna alvo de sua frustração ou de sua fascinação. Ferir o ego, nesse contexto, é despertar um conflito interno, é acender a fagulha da individuação. Não é humilhar o homem, é provocar o colapso do falso eu, quando ele percebe que não pode controlar, que não pode seduzir com facilidade, começa a se questionar. E é aí que a transformação pode acontecer. Porque o amor verdadeiro exige entrega, e entrega só nasce da humildade. É preciso entender: o que realmente desperta o amor profundo em um homem não é o que o faz se sentir poderoso, mas sim o que o faz se sentir humano, vulnerável, tocado. E nada toca mais o ego do que o silêncio de uma mulher que se basta, que não implora, que simplesmente se retira quando não é vista. Na visão junguiana, toda relação significativa ativa nossas partes ocultas, especialmente a sombra. E quando uma mulher segura o próprio valor, ela deixa de funcionar como suplemento do ego masculino
e passa a ser espelho daquilo que ele evita encarar. Isso, muitas vezes, gera confusão. Ele se sente atraído, mas também ameaçado. Deseja, mas foge. Ama, mas ataca. Esse conflito não é racional, é arquetípico. A mulher desperta nele a ânima, o princípio feminino da psique, que foi reprimido ao longo da vida. E quanto mais distante ele estiver desse aspecto interno, mais difícil será para ele lidar com uma mulher que encarna exatamente isso. Sensibilidade, profundidade, liberdade emocional. Ela se torna um lembrete de tudo o que ele negou em si mesmo. E por isso, o primeiro impulso do ego ferido é resistir. Ele testa, provoca, afasta. É como se dissesse: prove que você precisa de mim. E é aqui que muitas mulheres cedem. Abrem mão de sua essência para manter o vínculo. Mas quem se abaixa para caber em um ego alheio, se desconecta de si mesma. E isso não é amor, é autoabandono. A mulher que entende a psique não cai nessa armadilha. Ela não precisa provar nada. Ela sabe que seu valor não depende da validação de um homem emocionalmente imaturo. E justamente por isso, ela desarma o jogo. Jung dizia que o encontro com o outro só é verdadeiro quando ambos são inteiros. Qualquer relação baseada em carência é apenas uma dança de sombras. Assim, ferir o ego não é atacar, é recusar-se a alimentar ilusões. É ser tão autêntica que ele se vê obrigado a mudar ou a partir. E ambas as opções são libertadoras, porque não há amor onde não há verdade. O silêncio de uma mulher consciente é uma das forças mais impactantes na psique masculina. Para Jung, o inconsciente é moldado por símbolos, arquétipos e comportamentos que falam mais alto que palavras. E quando ela para de tentar convencer, explicar ou agradar, algo se quebra dentro dele, porque a ausência dela revela a ausência dele mesmo. O homem egóico está acostumado com barulho, com justificativas, pedidos de atenção, promessas. Mas quando tudo isso cessa, ele é forçado a olhar para dentro. E o que ele encontra lá? O vazio, a parte de si que nunca foi desenvolvida. O silêncio, nesse caso, não é desprezo, é espelho. E nada é mais perturbador para o ego do que não ser alimentado. É nesse ponto que muitos homens começam, finalmente, a questionar seus próprios padrões. Por que ela não está correndo atrás? Por que ela não implora? Será que ela me esqueceu? Ou pior, será que ela se encontrou e percebeu que merece mais? Essas perguntas são angustiantes, mas também libertadoras, porque é nesse desespero que o ego começa a ruir. Jung nos ensina que o sofrimento é o mensageiro da alma, e esse homem, agora sem distrações, começa a sentir. E ao sentir, ele inicia um processo que Jung chamaria de alquímico. Ele não pode mais voltar a ser quem era. Ele precisa mudar, ou se perder. E muitas vezes, é o amor por aquela mulher que se tornou espelho que o empurra para a mudança. Portanto, não subestime o poder do silêncio. Ele não é ausência, é presença ampliada, é o grito da alma dizendo: aqui, você só entra se estiver pronto para deixar o ego do lado de fora. Quando o ego finalmente começa a ceder, algo extraordinário acontece. O homem começa a sentir, pela primeira vez, a profundidade do amor real. Jung afirmava que só quando o ego é subjugado é que o self pode emergir, o verdadeiro centro da personalidade. E é nesse momento que ele percebe que aquela mulher, antes incompreensível, era, na verdade, a única que estava tentando enxergá-lo além da máscara. Esse processo, porém, não é imediato. Ele passa pela dor, pela culpa, pelo confronto com tudo o que evitou sentir. Mas é necessário, porque o ego, para ser transcendido, precisa ser quebrado. E não há força mais poderosa para isso do que o impacto emocional causado por uma mulher que amou com integridade, mas que se recusou a amar sozinha. Ela não foi embora por orgulho, ela se afastou por amor próprio. E isso, mais do que qualquer discurso, é o que o obriga a se transformar. Porque ele entende, tarde demais para o controle,
mas cedo o suficiente para a cura, que perdeu algo raro e que não há substituto. O ego chora, mas a alma desperta. E nesse despertar, ele pode, enfim, se tornar homem. Homem no sentido mais profundo, aquele que sente, que acolhe, que ama com presença e não com estratégia. Jung chamava isso de integração, quando as partes reprimidas da psique se unem ao todo, dando origem a um ser mais completo. E esse homem só existe porque uma mulher, um dia, teve coragem de não se diminuir diante de seu ego. Ferir o ego, portanto, não é um ato de guerra. É um chamado para o amor real. É um risco, e sim, porque nem todos atendem ao chamado. Mas os que respondem, os que renascem, nunca mais voltam a amar da mesma forma. Eles amam com verdade. E tudo começou quando aquela mulher parou de tentar ser amada e escolheu ser inteira. Jung dizia que cada relacionamento significativo é uma oportunidade de crescimento e que os encontros mais desafiadores são, na verdade, os mais transformadores. A mulher que se recusa a alimentar o ego de um homem, que não cede à manipulação emocional, se torna o catalisador de uma mudança profunda. Ela não é obstáculo, é chave. Uma chave que, se usada com consciência, pode abrir portas que ele jamais imaginou atravessar. Mas essa mulher não espera garantias. Ela não exige que ele mude. Ela apenas mostra o caminho, com sua postura, sua presença firme e sua recusa em aceitar migalhas. Ela planta sementes de dúvida no solo endurecido do ego masculino. E essas dúvidas crescem, silenciosamente, até que ele não consiga mais ignorá-las. O desconforto vira busca, a busca vira descoberta, e a descoberta vira transformação. Não há roteiro fixo para esse processo. Alguns homens resistem, outros despertam, mas independentemente do desfecho, a mulher sai maior, porque ela não se perdeu tentando se encaixar no mundo de alguém que não sabia nem onde estava. Ela foi fiel a si mesma, e isso é o verdadeiro poder. O poder que cura, que ensina, que liberta. Jung nos ensina que amar é um ato de coragem, e mais ainda, de individuação. A mulher que compreende isso nunca mais aceita relações que exigem que ela se encolha. Ela ama profundamente, mas ama com consciência. E por isso, paradoxalmente, é amada de volta com uma intensidade que só pode nascer da verdade. Não do desejo de posse, mas da admiração. No fim, o que fere o ego, cura a alma. E a mulher que tem coragem de ser espelho, mesmo quando isso a faz ser rejeitada, é a mulher que muda o mundo interno de quem a encontra. Às vezes, para sempre. Porque amar, no sentido junguiano, não é preencher o outro, é iluminá-lo.